Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Marco Ferrari e hoje eu vou falar sobre os métodos de estudo. Isso mesmo, vou falar um pouquinho sobre material escrito, sobre PowerPoint, sobre os seus resumos, sobre as questões e principalmente sobre as aulas, certo? Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o material escrito. Marco, livro ou apostila? Eu acredito que cada um dos dois tem a sua função específica. Se você tem tempo para estudar, utilizar um livro focado em concursos públicos, procure, pessoal, sempre as séries ligadas a concursos públicos. Principalmente na área de administração, a gente vai encontrar conhecimentos muito extensos e muito amplos que não vão ajudar você na hora da preparação, muito pelo contrário, só vão confundir. Então procure materiais escritos, seja livros, seja apostilas, que façam referência a estudos de concurso, que estejam relacionados a provas e concursos, certo? Então a minha primeira dica com material escrito é procure um material focado em concursos públicos. PowerPoint do professor, isso é uma moda que veio, lógico, com o advento do uso do PowerPoint em sala de aula. Ele é muito interessante, muitos professores, eu vejo entre os professores dois usos do PowerPoint. Ou um uso que é o uso que eu prefiro fazer, mais esquematizado, certo? Onde eu utilizo para colocar um conceito ou outro, mas via de regra acabo fazendo um uso mais esquematizado, ou professores que fazem um PowerPoint apostilado mesmo, colocam lá, principalmente a galera do direito, coloca lá os artigos que precisam ser vistos e tudo mais. De ambas as formas são excelentes. O PowerPoint serve muito para você baixar ele previamente e estudar junto com o professor, fazendo as anotações que o professor fizer em sala de aula, que é a grande coisa que eu utilizo aqui no meu canal. Você baixa o seu material e aí você consegue utilizar o seu material enquanto eu estou dando a aula. Essa é a grande sacada do slide. Estudar efetivamente pelo slide é um pouco complicado, por isso que a gente tem o material escrito, a apostila, certo? E outra coisa relacionada à apostila que tem que ser muito frisado é que a apostila ela tem que estar na mesma sequência da aula, certo? Se algum professor não faz isso, reclama com o seu professor, você não tem que ter medo não, o professor está aqui para te ajudar e ele está trabalhando junto com você, então ele tem que te ajudar. Em relação às aulas, isso é uma coisa que a gente ouve algumas reclamações e eu vou ter que ser solidário a você, porque alguns professores realmente eles entram em sala de aula para contar como foram as suas férias na Argentina e não para contar como é que é, não para falar sobre a disciplina e acabam sendo nada objetivos e extremamente prolixos. Marco, como evitar isso? Levante a mão se você estiver em sala de aula e diga, professor, a aula está absolutamente prolixa. Cuidado! Conteúdo difícil, se a aula tiver técnica demais, não tem como não ser. Imagina uma aula de hardware, de informática, professor, você está falando muito técnico. Meu filho, é isso que vai cair na prova, você quer que eu faça o quê? Certo? Isso é uma coisa. Agora, o professor está lá e ele começa a falar sobre direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição e começa a contar como foram as suas férias na Europa com a sua esposa, aí não vale a pena. Certo? Aí é nessa hora que você tem que interromper o professor e dizer, professor, volta para o conteúdo que eu não estou nem aí. Quando eu passar na prova, aí, quando eu for nomeado, eu vou para a Europa e eu vejo com os meus próprios olhos. Certo? Não tenha medo de falar com o professor. Perceba, o professor aqui ele é alguém que vai te dar a mão e vai te ajudar a chegar no seu resultado. Sempre que ele não estiver ajudando, você tem a obrigação de dizer para ele que ele está sendo prolixo, tá ok? E em relação às questões, pessoal, para mim, as questões, junto com aula e material escrito, formam a tríade de sucesso, certo? As questões, elas são uma excelente ferramenta de revisão, porém, cuidado, porque não é ficar fazendo questão, errou tudo bem, não. É questões com correção ativa. A gente costuma chamar isso de gabarito remissivo. Faça a questão, certo? E comente ela. Comente ponto a ponto por que essa está certa, por que essa está errada. E isso realmente vai ajudar você a revisar. Eu costumo utilizar materiais escritos, PowerPoints e aulas para você fazer o uso da teoria e entender a teoria. Depois, como revisão, eu entro 100% com questões, porque é ali mesmo a correção ativa, cruzando questões
com material escrito que você consegue ter os melhores resultados, fazendo esses gabaritos remissivos, comentando questão a questão, comentando por que foi o erro, comentando onde está o acerto, e aí sim você está resolvendo questões de forma eficaz. Pessoal, ler não é estudar. Ler não é estudar. Ler é uma das etapas do processo de estudo. Certo? Então não faça, não cometa esse erro de achar que porque você está lendo, você está estudando, tá certo? Bom, foi um prazer falar com você, um grande abraço para Marco Ferrari e até a próxima.